Olá, eu sou Carolina Alcântara, eu sou psicóloga e eu gostaria de parabenizar pela sua iniciativa, que seja para procurar ajuda ou para tentar ajudar um colega de profissão. Esse vídeo é específico para profissionais de saúde, no sentido de ajudar a gente a criar estratégias de autocuidado e de cuidado com o outro. Nós sabemos que estamos enfrentando realidades extremamente desafiadoras, por vezes estressantes, e o objetivo é então promover o conhecimento dos primeiros socorros psicológicos. Eu vou compartilhar com vocês o método desenvolvido pela Universidade de Johns Hopkins. Trata-se de um método que é conhecido pelo acrônimo RAPID. Não se trata de uma psicoterapia, de uma avaliação psicológica, um tratamento psicológico. E também não é um tipo de intervenção de ação única. Isso é um suporte psicológico, uma presença empática para diminuir o estresse agudo e atender à necessidade de cuidado contínuo em saúde mental. Esse é um ponto inicial de um processo de cuidado. Foi desenvolvido para equipes de saúde, educadores e pessoas que prestam serviços de emergência, com ou sem conhecimento em saúde mental. Nesse sentido, eu gostaria de compartilhar alguns objetivos que nós vamos buscar alcançar com esse vídeo. O primeiro deles é a gente busca desenvolver, sim, competências, entendendo competências como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, o objetivo é promover o conhecimento sobre os principais conceitos relacionados aos primeiros socorros psicológicos, identificar e diferenciar de estresse, de reações não incapacitantes, crises comportamentais mais severas, potenciais incapacitantes e reações após crises. O objetivo também é dar um mínimo treinamento para a gente promover uma escuta ativa, uma escuta reflexiva e ajudar a gente a priorizar a realização de uma triagem psicológica. Para quem, por exemplo, a gente poderia recomendar um atendimento especializado psicológico ou psiquiátrico. Busca também diminuir o estresse agudo e diminuir reações disfuncionais. Busca promover esse reconhecimento e a facilitação ao acesso de serviços de saúde mental, promovendo também ações de autocuidado, fortalecimento da empatia e da postura de não julgamento entre nós, colegas e profissionais de saúde. O objetivo, então, é promover a nossa resiliência grupal, porque eu acredito que juntos somos mais fortes. Existem várias pesquisas que subsidiam, que embasam o trabalho em primeiros socorros psicológicos. A primeira vez, por exemplo, que esse termo foi usado foi em 1954, numa publicação na Associação Psicológica Americana, American Psychological Association, em relação a intervenções em desastres e catástrofes. Em 92, a Cruz Vermelha Americana, tentando dar uma resposta diante dos estragos do furacão Andrew, desenvolveu um conjunto de intervenções breves, diante das crises psicológicas que estavam em conjunto diante do desastre. Essas primeiras intervenções foram sim realizadas por especialistas em saúde mental, mas em 2005, diante do estrago do furacão Katrina, isso exigiu que outros profissionais de saúde também fossem treinados. Nesse sentido, as pesquisas indicam que as intervenções em primeiros socorros psicológicos são mais eficazes do que múltiplas sessões de psicoterapia em transtornos de estresse pós-traumático. Por quê? Porque nós estamos oferecendo intervenção precoce. Quanto mais cedo a gente buscar ajuda, mais a gente vai conseguir ter menos consequências de situações de estresse disfuncional. A história demonstra a importância da comunidade desenvolver resiliência a partir dos seus próprios membros. No entanto, é necessário prover conhecimento e treinamento adequado para que isso ocorra. E esse é o nosso objetivo do encontro aqui, para que você consiga minimamente perceber quando é que você não está bem, quando é que você precisa buscar ajuda e como oferecer uma escuta acolhedora, de não julgamento, para o seu colega que talvez esteja dando sinais que o estresse já está demais. Trata-se de um modelo simples, com o acrônimo RAPID, como eu falei, onde o R significa escuta reflexiva,
O A, avaliação das necessidades e demandas. P, priorização ou triagem. I, intervenção. E o D seria essa disponibilidade e a necessidade de se fazer um follow-up. Vamos começar do começo, o rapport. O objetivo de fazer o rapport é um primeiro contato. Talvez você não conheça aquele colega que você está buscando oferecer ajuda, ou você é o chefe de uma sessão e está observando seus colegas, seus profissionais, passando por necessidades. Então, o primeiro contato ele é muito importante. É necessário que você se apresente, diga quem você é, qual é o seu objetivo dessa primeira escuta. É extremamente necessário estabelecer uma relação de confiança. Essa relação de confiança, ela facilita posteriormente as demais ações desse método RAPID. Trata-se então dessa escuta reflexiva que vai permear todo o processo de interação, toda essa conversa. E sim, você pode usar técnicas específicas de escuta ativa, como sintetizar, dizer com as suas próprias palavras, para construção de empatia e clarificar o que está sendo dito. Esse primeiro passo ele permite que o compartilhar, em qualquer contexto, a partir de um ambiente que promova a compreensão do que se está passando. Veja, todos nós estamos passando por essa situação, mas não passamos da mesma forma. Por isso, escute sem querer entender, sem querer se colocar numa posição que você já sabe tudo o que a pessoa vai dizer. Busque escutar sem julgar. Esse é o primeiro passo que permite, sim, um estabelecimento de confiança. E quando nós estabelecemos confiança, nós podemos promover a colaboração. E uma vez que nós temos a colaboração de mais pessoas, isso pode se converter, sim, nessa formação de resiliência grupal. Então, como fazer rapport? Primeiro, apresente-se, explique o que você está fazendo e permita o desabafo, garantindo sim o sigilo e a confidencialidade. Novamente, não julgue. E nada mais importante do que perguntar. Existem 2 tipos de pergunta, perguntas fechadas e perguntas abertas. As perguntas fechadas, elas são úteis para a gente entender os fatos, os acontecimentos. Mas as perguntas abertas ajudam a gente a entender o detalhe, as nuances de cada situação na vida daquela pessoa. Por isso, busque entender aí e usar a melhor pergunta para cada contexto. A escuta reflexiva seria exatamente essa síntese, essa paráfrase que você faz do discurso, buscando sinalizar aspectos emocionais. Por vezes a pessoa não percebe que está com raiva, que está triste, que está com medo. E esse é o primeiro passo para que a gente possa juntos construir estratégias de enfrentamento. Mais uma vez, faça perguntas. Uma pergunta bem elaborada promove o insight. Evite ficar prescrevendo, faça isso, não faça aquilo. Esse primeiro momento é um momento de construção de vínculo. Por isso, é tão importante que você tenha essa postura de não julgamento, né, de escuta ativa, demonstrando realmente e checando para ver se você está entendendo aquilo que de fato está sendo dito. O Dr. George Everly faz menção a Aristóteles, que fala dos 3 elementos do discurso. O logos, que seria a lógica, o ethos, a credibilidade, o pathos, a emoção. Muitas vezes, para a gente chegar na ação racional, é necessário a gente ir pela via do pathos. Por vezes, nós temos que evidenciar a emoção para que alguém esteja antes pronto para receber uma ajuda objetiva. Por isso, sinalize, espelhe para a pessoa, fale, eu estou sentindo que você está sentindo medo, parece que essa situação está te deixando um pouco confuso, é isso mesmo que eu estou entendendo? Vou dar um exemplo para vocês de como que funciona uma resposta reflexiva nesse momento. Peço que vocês escolham a sua melhor resposta. Imagina uma pessoa que diz, eu estou confusa, eu estou com muito medo de contaminar minha família e eu preciso de um novo lugar para ficar isolada. Isso é o que está mais me preocupando agora. Moro com os meus pais, que são grupo de risco, e eu não sei o que fazer, pois eu não tenho outro lugar para ficar.
Escolha qual que seria o melhor rapport. Quando você responde com uma pergunta do tipo: você já falou com alguém do seu departamento sobre alojamento? Ou vamos encontrar alguém para resolver essa questão? Ou ainda, parece que você está com muito medo agora e um pouco confusa. Ou a quarta opção: o que você já fez até o momento? Faça sua escolha, vou esperar. Se você escolheu, parece que você está com muito medo agora e um pouco confusa, essa de fato é a melhor opção. Vamos ver as outras. Quando você faz essa primeira pergunta, você já falou com alguém no seu departamento de alojamento, sobre alojamento? Você está fazendo uma pergunta do tipo fechada, sim ou não? Essa sim é uma pergunta importante, mas que você pode fazer de outras maneiras, inclusive para ajudar aí a pensar em outras possibilidades, que não só o alojamento. Vamos encontrar alguém para resolver isso. Veja, talvez você não encontre alguém, talvez você precise acionar terceiros, talvez isso demore um pouco mais de tempo. Esse é o tipo de compromisso que, por vezes, muito de nós não vamos conseguir fazer. A terceira resposta é uma resposta que ajuda a gente checar se é medo mesmo que a pessoa está sentindo, se é uma confusão. E isso dá a sensação, para quem está do outro lado, que está realmente sendo entendido. A quarta pergunta, a quarta intervenção, que é uma pergunta, o que você já fez até o momento, é uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta aberta. Mas nesse momento, lembre-se, o mais importante é fazer um bom rapport. E um bom rapport tem algumas regras de ouro. Primeiro, esteja presente. Separe realmente 5 minutinhos para ouvir aquela pessoa. Não julgue. Não faça pequenos comentários que possam realmente soar como uma avaliação. Ouça ativamente. Para isso, use da paráfrase, da síntese como ferramentas de checagem. E permita o desabafo. Por vezes, essa pessoa não tem com quem falar e você é esse ombro amigo naquele momento. Não apresse também a pessoa para resolver logo um problema com uma solução simples, a não ser que você tenha realmente essa solução e possa de fato ajudar. E a outra coisa, não discuta. Não tente argumentar. Um primeiro rapport é um momento de boa escuta e acolhimento. Passamos então para a segunda fase da avaliação das necessidades. O objetivo é compreender a história da pessoa diante de situações de estresse, entender o contexto que essa pessoa está vivendo, compreender também as estratégias psicossociais que essa pessoa, por vezes, já disponibiliza. Bom, aqui é uma flechinha que ajuda a gente a entender 3 grandes grupos de pessoas que provavelmente nós vamos nos deparar. O primeiro deles são pessoas que estão passando por o estresse de uma forma benéfica, de uma forma positiva, se sentem motivados e estilam esperança. Nesse grupo, provavelmente eles não vão te acionar. Nenhuma ação é necessária fazer nesse momento. Mas nós temos um segundo grupo, um grupo que já apresenta algumas disfuncionalidades diante de uma situação de estresse. Esse grupo é composto de 60% a 90% das pessoas que experienciam situações de estresse agudo. A maioria vai desenvolver resiliência e essa é uma boa notícia. O nosso objetivo é promover ações de identificação, de avaliação e por vezes de monitoramento para ajudar sem atrapalhar esse processo natural de resiliência. Existe um terceiro grupo que necessita de um pouco mais de intervenção. São pessoas que já estão em sofrimento, que apresentam reações incapacitantes. Esse grupo compõe de 5 a 49% das pessoas. Pessoas essas que são afetadas numa situação de desastre, de pandemia como a gente está vivendo. Nesse caso, são sim necessárias ações para a gente identificar, monitorar e realizar possíveis encaminhamentos para profissionais de saúde. Então, eu vou falar para vocês agora alguns sinais que ajudam a gente a entender e diferenciar o que seriam sinais de reações
comuns de estresse e reações que falam dessa disfuncionalidade. Temos então como reações reações cognitivas, o estado de confusão temporária, talvez uma dificuldade de se concentrar, de resolver problemas. Por vezes a gente tem colegas que já falam de uma sobrecarga emocional, falando às vezes de pensamentos obsessivos e até de pesadelos. A disfuncionalidade é uma confusão um pouco mais incapacitante. São pessoas que já demonstram uma falta de esperança. Por vezes falam de pensamento de morte, de autoextermínio, ou pensamentos heteroagressivos, de violência mesmo, vingança. Alguns casos mais graves podem sim apresentar delírios e alucinações, especialmente se essas pessoas já apresentavam um quadro de sofrimento psíquico anterior. Nós temos agora como possíveis reações emocionais comuns nessa situação de estresse que estamos vivendo, o medo, a tristeza. É possível que muitos de nós estejam um pouco mais irritáveis, falando e sentindo raiva, falando sobre frustração. Alguns de nós já sentindo luto e muita ansiedade. Mas a disfuncionalidade, ela vai um pouco além. São pessoas que já estão sentindo o que chamamos de ataque de pânico, uma sensação de morte iminente, com aceleração cardíaca, uma depressão por vezes imobilizante, não permitindo que a pessoa saia de casa e vá trabalhar, e sinais de transtorno de estresse pós-traumático. Dentre as possíveis reações comportamentais comuns que a gente tem visto, é a evitação, é a fobia temporária. Por vezes a gente tem comportamentos compulsivos, comer demais, comprar demais, alguns até fazendo uso abusivo de algumas substâncias, como café, bebidas energéticas, alguns comportamentos de acumulação, alguns distúrbios do sono e distúrbios de alimentação são comuns nesse contexto de estresse. Mas a disfuncionalidade, ela se trata de uma esquiva persistente em vários ambientes, de uma compulsão, por vezes imobilizante, que não deixa a pessoa sequer sair de casa. Comportamentos agressivos e violentos também são sinais de uma disfuncionalidade. Também o isolamento social. Mas vocês podem me perguntar, nossa, todos nós estamos vivendo o isolamento social. Mas o objetivo é exatamente tentar promover aí vínculos sociais através do uso de tecnologias para que não haja o rompimento das nossas relações. Podemos ver também na disfuncionalidade comportamentos impulsivos e até mesmo a automedicação, fazendo uso abusivo de álcool, drogas, medicações prescritas e tudo mais. E como é possível diferenciar então as reações fisiológicas? Veja, mudanças no apetite, seja um aumento ou uma diminuição do apetite, mudanças na libido, nas dores de cabeça por vezes, alguns espasmos musculares não relacionados com esforço físico e até o rebaixamento do sistema imunológico são comuns nesse contexto de estresse. Mas a funcionalidade, ela fala de algo um pouco mais intenso. Mudanças realmente nas funções cardíacas, gastrointestinais. Por vezes as pessoas se queixam de dormência, de paralisia dos membros, uma inabilidade de falar ou de compreender o que está sendo dito, tonturas e desmaios. E todas essas situações que eu estou dizendo aqui, que são possíveis reações fisiológicas, sim, é necessário fazer um encaminhamento para uma avaliação médica. O Dr. George Avery fala também de possíveis alterações nas reações espirituais, nas crenças religiosas. Por vezes é comum, numa situação de estresse, questionar a própria fé, questionar a si mesmo, questionar a Deus. Mas a disfuncionalidade fala de uma rigidez, fala de uma intolerância.
Por exemplo, uma pessoa que era praticante e para completamente de fazer as suas práticas religiosas. Ou ela projeta de uma forma intolerante a própria fé no outro, tentando converter outras pessoas, colegas de trabalho, pacientes e tudo mais. Ou às vezes essa pessoa se considera o único detentor da verdade, ou até um enviado divino de notícias aí de uma fé específica. Veja, o ponto principal é a rigidez, é a intolerância, que talvez caracterize sim essa disfuncionalidade. Passamos então para o terceiro passo, que é essa priorização, essa triagem psicológica. Veja, nós estamos num momento de muito estresse e o aumento da demanda por serviços psicológicos, saúde mental e psiquiátricos aumenta. Nesse sentido, é importante a gente fazer uma priorização de quem, por exemplo, necessita receber primeiro o atendimento. Nós vamos entender então quais são as necessidades que devemos atender primeiro, como atender essas necessidades e quais são os métodos que o método RAPID, desenvolvido aí pela Universidade de Johns Hopkins, sugere. Esses métodos são dois, basicamente, que um não sobrepõe o outro, são complementares. O primeiro método busca avaliar baseado em evidências, é uma triagem baseada em evidências. E o segundo método é baseado em fatores de risco. O método de triagem baseado em evidências, ele busca observar alguns fatores importantes, como, por exemplo, essa diminuição da capacidade cognitiva de insight, de memória, de resolução de problema, a diminuição da capacidade de compreender, principalmente, as consequências do próprio comportamento. E busca identificar também os comportamentos impulsivos, por vezes intrusivos, pensamentos intrusivos de autofracasso, de autodestruição, também associados com perda de esperança e o desespero absoluto. Já o método de triagem básica baseada em riscos busca identificar, que em inglês seriam os 3Ds, na nossa tradução aqui, seriam 3 temas básicos. O risco de morte, se essa pessoa tem lidado com a morte de pacientes com frequência, se essa questão da morte, por vezes, mexe com essa pessoa, ou se ela sente um risco de vida da própria vida. O segundo D seria o deslocamento. Essa pessoa, ela tem alguma preocupação com a própria moradia ou a contaminação de familiares? Essa pessoa, ela tem lidado de que maneira com o isolamento social? E um outro fator de risco é se essa pessoa apresenta um impacto debilitante, ou seja, sintomas de dissociação ou desrealização. Por vezes, quando passamos por situação de muito estresse, algumas pessoas relatam uma sensação de se sentir-se fora do próprio corpo, de estar meio no ar. Nesse sentido, essas duas triagens, novamente, elas se complementam de uma maneira que a gente possa tentar intervir, avaliando, então, as necessidades. Qual o objetivo, então, das intervenções? Atender as necessidades básicas, e nesse primeiro momento, são necessidades físicas e médicas primeiro. Aliviar, sim, o estresse psicológico agudo, restaurar a capacidade funcional quando possível e promover o suporte social. Lembre-se, o suporte social é um fator primordial na recuperação após desastres e situações traumáticas. Ele é um fator que ajuda a gente promover resiliência grupal. É isso que a gente está fazendo aqui. Temos então alguns passos para a gente fazer essa intervenção. Novamente, recapitulando, a gente vai se apresentar, explicar um pouco o nosso contato, oferecer ajuda, perguntar o que aconteceu, acolher sem julgamento, por vezes sintetizar, promover uma comunicação clara e construir um vínculo de confiança. O terceiro ponto é a gente perguntar sobre as condições psicossociais que a pessoa está vivendo e o impacto pessoal do atual contexto na vida dessa pessoa. Por fim, a gente vai analisar as demandas dessa pessoa.
Então, vocês podem estar perguntando como realizar intervenções em primeiros socorros psicológicos. Nós temos 2 tipos de intervenção. O primeiro, se a pessoa ela demonstra que está emocionalmente instável, busque construir com ela estratégias para estabilizá-la. Algumas estratégias aqui eu vou compartilhar, como por exemplo, ajudar a pessoa a identificar os possíveis gatilhos emocionais. Vou dar um exemplo. Quando você tem um colega que fala que quando chega do trabalho, ele está tão preocupado que ele não para de ver o noticiário, ver os números. Talvez esse seja um gatilho emocional que esteja dificultando, por exemplo, diminuir a ansiedade quando chega em casa, se conectar com a família, dormir à noite. Esse seria uma forma de remover um possível gatilho, né? O noticiário. Encorajar a fazer outras atividades. Por exemplo, atividades de lazer, hobbies, né? Atividades que ajudam realmente a desconectar do assunto. Né? Permitir a catarse emocional e o desabafo. Sim, escutar é sim uma forma de intervenção. O simples fato de você perguntar como você está, posso te ajudar em alguma coisa, já é uma forma de ajudar. Buscar adiar ações impulsivas, criar distratores, né? Talvez um curso, talvez um filme, talvez uma atividade com a família. Todas essas são possibilidades que a gente pode ajudar a adiar, né, os comportamentos impulsivos destrutivos e promover aí estratégias de relaxamento. Né? Agora nós temos também um outro conjunto de intervenções que buscam aliviar situações de estresse agudo e promover a funcionalidade. Uma forma é buscar promover ações como educação, explicar, orientar. Nós, psicólogos, podemos compartilhar conteúdos nos nossos Instagrams, talvez você é médico, você é profissional, terapeuta ocupacional, por vezes conhecedor de técnicas de respiração, de mindfulness, de meditação. Essa é uma forma de ajudar a manejar, sim, o estresse. Mas, antes de tudo, promover informação de qualidade, promover conhecimento mesmo acadêmico. Uma outra intervenção possível é a gente normalizar possíveis reações de estresse. Sim, é muito comum várias situações, como eu disse, de medo, de raiva, de insônia, comportamentos em situação de estresse. Né? Uma outra intervenção possível é promover esperança, né? Palavras de conforto. Uma pessoa otimista, ela tem motivos para acordar de manhã. Talvez o pessimista não tenha tanto. Então, se você tem um colega que é otimista, que está buscando se manter para cima, grude nele. O otimismo contagia, assim como o pessimismo. Né? E aqueles que estão ali mais estressados, mais pessimistas, busque ajudar ensinando técnicas de manejo de estresse mesmo. Como eu falei, técnicas de respiração são técnicas muito simples e muito eficazes em momentos de grande impacto. Profissionais do Médicos Sem Fronteiras ensinam uma técnica simples que chama-se Take a Break, Take a Breath and Take Care. São 3 passos onde a gente respira, a gente pode dar uma pausa e a gente pode cuidar de si e do outro. Por vezes, o momento de almoço é um momento de cuidado. Compartilhe esse momento com seus colegas. Ajude nesse momento, às vezes, compartilhar um conhecimento, né? Uma orientação que pode ser útil. Crie estratégias para adiar comportamentos impulsivos, especialmente o excesso de bebida, o excesso de cigarro e, por vezes, medicações em excesso, para além do que é prescrito, e o uso de bebidas aí estimulantes. Nós sabemos que existe um excesso de trabalho, mas que é importante a gente respeitar, sim, os limites do nosso corpo. Por fim, é importante a gente corrigir a desinformação, quebrando, sim, alguns mitos e preconceitos. Talvez
Um deles seja que só os fracos buscam ajuda profissional, psicológica, ou que é vergonhoso fazer um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Esse é um grande mito e que é importante sim a gente disseminar o acesso à saúde mental e boas práticas, né, de intervenção e avaliação com profissionais especializados e capacitados para isso. E se possível, tente ressignificar. Ajude ele a trazer um novo olhar para a situação que ele está vivendo. Por fim, nós temos a letra D, do acrônico RAPID, que é a disponibilidade. Essa disponibilidade, por vezes, é um follow-up, uma pergunta, uma verificação se a pessoa demonstra capacidade de cuidar de si, dos outros, se alguma coisa, por exemplo, mudou no contexto dela. Se não, a intervenção se encerra. Em alguns casos é necessário um segundo follow-up e buscar também promover o acesso a outras pessoas a primeiros socorros psicológicos. Mas lembre-se, se for necessário promover um terceiro follow-up, talvez seja realmente importante acionar o cuidado em outro nível e encaminhar para profissionais de saúde mental, psicólogos e psiquiatras. Por fim, eu gostaria de encerrar essa apresentação com algumas ações de autocuidado. Não estou aqui falando de todas, podemos inclusive até falar posteriormente mais disso. Mas algumas ações nesse momento são bastante importantes, porque nós, psicólogos, profissionais de saúde, estamos sendo chamados para ser heróis. E, por vezes, alguns de nós falam de uma autoexigência exacerbada, buscando a perfeição. E nesse momento é importante a gente ter clareza dos nossos limites e das nossas atividades, que são sim nossa responsabilidade. Tenha clareza do que fazer, do quando fazer, a quem se reportar. Isso ajuda a gente a promover, sim, o respeito, o autocuidado, né? E que ajuda também os colegas a se cuidarem também. Busque promover o atendimento das suas necessidades fisiológicas básicas, como alimentação e sono, e também segurança. Muitos de nós já estão vivendo situações de isolamento, outros não conseguem. Vamos tentar criar uma rede que possa permitir que a gente consiga trabalhar focado no que a gente precisa fazer. Busque também estratégias de relaxamento, onde você possa ter um momento de lazer, se desconectar, como eu falei. Busque o suporte interpessoal com colegas ou profissionais especializados, seja na hora do intervalo ou pelo telefone, usando as nossas tecnologias como o Instagram ou WhatsApp. Faça uma videochamada, não deixe de pedir ajuda. Busque sim uma atitude positiva, isso ajuda muito. E se você tem fé, use sua fé a seu favor. Esse é um momento que nós podemos sim usar todas as estratégias, o nosso conhecimento, a nossa rede de apoio. E sim, para aqueles que têm uma conexão divina, com uma crença com algo superior, é um fator de proteção. No mais, eu gostaria de parabenizar você por estar buscando conhecimento, estar buscando ajuda. E se você sentir necessidade, compartilhe esse vídeo com colegas, com outros profissionais de saúde. Vamos criar uma rede de divulgar mais conhecimento e estratégias para esse momento, especialmente para aqueles colegas que estão fazendo um enfrentamento já direto ao Covid. Um forte abraço a todos vocês, estamos juntos, ninguém vai ficar para trás.